por que eu não sou uma receita de bolo? Tenho outra pergunta para você. Qual é o astroterrorismo que você já ouviu falar sobre o seu signo? Por exemplo, o touro é preguiçoso, comilão, aquário tem um coração de gelo e escorpião é rancoroso. Então, venha comigo que eu vou te mostrar 4 motivos pelos quais você não é uma receita de bolo e te apresentar quais são os fundamentos que a astrologia terapêutica se baseia. Bora? Eu sou Rízia Santos e seja bem-vindo, bem-vinda ao meu universo particular. O tema do vídeo de hoje surgiu de um bate-papo bem interessante com um amigo, em que ele veio me dizer que ele não acredita que a gente pode dizer que as pessoas são desse ou daquele jeito através do seu signo. Ou seja, que não tem como enquadrar as pessoas nessas ou naquelas características só pela sua data de nascimento. Eu achei esse pensamento muito interessante porque, na verdade, é uma dúvida vinda de muitas e muitas pessoas. Então, se você já teve esse pensamento, se isso já passou pela sua cabeça, saiba que você está coberto de razão. Tanto você quanto o meu amigo estão certos nesse pensamento. E dizer isso seria o mesmo que falar que você é um bolo. Isso mesmo, eu acho que se eu fosse um bolo, seria um bolo de ninho ou de chocolate branco. Mas brincadeiras à parte, não tem como eu pegar as mesmas características, porque assim como o bolo seria a gente replicar a receita, certo? Se eu tenho os mesmos ingredientes, as mesmas condições para poder fazer o bolo, seria só repetir. E não é assim que funciona. Eu trouxe 4 motivos, como eu disse logo no início do vídeo, para poder te apresentar sobre o porquê você não é uma receita de bolo, eu não sou uma receita de bolo. Então fica comigo até o final desse vídeo para que você possa pegar tudinho e não esquecer nunca mais que você é o seu próprio universo particular. O primeiro ponto pelo qual nós somos únicos é o nosso acordo com a vida. É isso mesmo. O seu mapa, ele é o seu acordo com a vida. Ele é a sua representação. Ele vem trazer para você, ele vem mostrar para você, na verdade, que você tem todas as condições, todas as ferramentas para desenvolver aqui na Terra. Então, quando você veio para cá, você fez esse acordo com o que eu chamo de vida, mas você pode chamar de todo, de universo, de Deus, de inteligência superior, seja qual for a sua crença, de que você teria todas as condições para poder evoluir aqui, porque nós viemos para cá para aprender. E o nosso mapa, ele tem um poder de atração enorme. Por quê? Porque ele traz justamente as experiências que nós precisamos viver. Nós somos únicos, você tem o seu chamado, você tem o seu propósito, e não tem como você passar para ninguém aquilo que você tem que viver. Então o seu mapa, ele é perfeito para a sua história. E propósito não se delega, como diz a minha mentora, a Mari Bock. É sua história, é sua vida. Quer dizer que o seu mapa veio perfeito para que você possa aprender, para que você possa evoluir aqui. Significa que isso vai ser molezinha? Que isso vai ser gostoso? Não necessariamente, ou não o tempo todo. Eu costumo dizer que é como rapadura. É até doce, mas não é mole não. Então nós não viemos aqui para ficar parados, nós viemos aqui para aprender. Constantemente nós temos esse chamado para evolução. Por mais que muitas vezes a gente não queira enxergar devido a algumas experiências ruins ou dolorosas, vai continuar acontecendo, porque o nosso poder de atração do nosso mapa, ele é muito grande, ele é muito intenso. E o segundo ponto é porque signo não é gente. Bom, o que é isso, signo não é gente? Quando a gente fala sobre a energia de um signo, nós estamos falando sobre ela de forma pura e simples. Ou seja, eu não estou falando de uma pessoa em específico, eu estou falando de um modo geral, da energia do signo. Essa energia é pura e simples. Então, nós não somos um único signo, nós somos a composição dos 12 signos do zodíaco.
É isso mesmo, dos 12. Nós temos um pouquinho de cada um. Claro que tem signos que eles vão ter uma representatividade maior na nossa vida, de acordo com o que precisamos viver, do que outros, mas nós temos todas as mesmas condições, temos os planetas, temos os signos, temos a mesma classificação em elementos, em modalidades, que eu vou abordar num próximo ponto. Tem também a divisão das casas astrológicas, que são as nossas 12 áreas da vida. Então nós temos todas e plenas condições de vir cumprir aqui o nosso mapa. Se você estiver curtindo o conteúdo que eu trouxe aqui agora, mas calma, que ainda faltam mais 2 pontos. Eu falei 4 e só abordei 2. Então, se você estiver me assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando eu postar vídeos aqui, para você não perder nada. E se você estiver me vendo pelo Insta ou Face, siga a nossa página, compartilha com alguém que você sabe que gosta desse conteúdo, porque isso ajuda muito, muito, muito a divulgar o conteúdo, a crescer o canal e o perfil em ambas as redes sociais, certo? Obrigada pela força e pela sua audiência. O terceiro ponto é a geometria perfeita da astrologia. Como assim geometria e astrologia? É bem isso. A astrologia ela é bem mais matemática do que mística. E isso foi algo que a princípio me assustou um pouco. Eu sou da área de humanas, eu sou formada em letras. Então só de ouvir essa palavra eu já tremo nas bases. Mas em compensação também me trouxe uma certa segurança, porque eu também, a partir do momento em que passei a estudar a astrologia um pouco mais a fundo, que fui entendendo os seus princípios e seus conceitos. Aí tá o exemplo de uma mandala, de um mapa natal, e eu coloquei uma seta pontuada ali para que você perceba esse círculo. Ele tem os 12 signos, que é o que nós chamamos de faixa zodiacal. Essa faixa ela tem 360 graus, dividido por 12, ou seja, cada signo ocupa então 30 graus exatamente. Esse cálculo ele não tem variação, certo? O que vai variar, e aí vai depender do seu dia, hora e local de nascimento, são as casas astrológicas. Observa para mim, por favor, essas linhas em preto. Vamos imaginar que aqui é como se fosse uma pizza e essas linhas estão fazendo o quê? Os cortes estão separando as fatias, certo? Então aí você observa que tem as 12 casas e todo mapa tem os 12 signos, tem as 12 casas, tem os mesmos planetas, não tem um mapa melhor ou pior do que o outro. Tem um mapa ideal para o seu propósito de vida, que foi o que eu já comentei anteriormente. Tem outro ponto também dentro da geometria perfeita, que é o nosso ascendente. O que é o ascendente? O ascendente ele é o signo que estava se posicionando no horizonte quando você nasceu. É isso mesmo. Alguém já te disse aí que o seu nascimento estava escrito nas estrelas? Pois é, ele estava. E lembre-se sempre disso, que você é único. Você é o seu próprio universo particular. Não deixe ninguém tirar isso de você. Quando a Terra ela faz o seu movimento de rotação, que é aquele movimento que ela faz em torno dela mesma, ela demora em torno de 24 horas, que é o nosso dia, certo? É um pouco mais do que 24 horas, né? Por isso que de 4 em 4 anos aí nós temos o ano bissexto. Ela passa aproximadamente 2 horas em cada signo. Então 2 horas vezes 12 é igual a 24 horas, que é o nosso dia. Quando a Terra ela faz o seu movimento de translação, que ela está dando a volta em torno do Sol, ela perpassa por todas as casas astrológicas. É quando a gente faz a nossa revolução solar, que é o nosso aniversário. Agora eu vou trazer para você aqui as classificações. Os signos eles se dividem em elementos, que é água, ar, fogo e terra, e também em modalidades, que são 3: cardinal, fixo e mutável. Então, se eu tenho 4 elementos, eu tenho 3 signos por elemento. E se eu tenho 3 modalidades, eu tenho 4 elementos por modalidade. 3 vezes 4 dá 12. O cálculo é exato e perfeito entre ambos também. Vou mostrar o triângulo de terra. Tá verdinho aí, porque no astro.com, que é o site onde eu gero a mandala, eu vou deixar o link do site aqui para você. A classificação, a cor que eles escolheram é verde. E eu quero que você observe comigo, por favor, as 3 pontas desse triângulo. Em uma ponta nós temos o signo de Touro,
Na outra ponta nós temos o signo de Virgem e na outra ponta nós temos o signo de Capricórnio. Ou seja, todo o mapa vai ter 3 signos de terra. Terra significa estabilidade, segurança, produtividade. Nós temos aí agora o triângulo de água. Nas 3 pontas nós temos Câncer, Peixes e Escorpião. Água fala das nossas emoções, água fala da nossa sensibilidade, da nossa intuição, da nossa criatividade. Mais uma vez, todo mapa tem 3 signos de água e essa divisão ela é matemática, essa divisão ela é precisa. Vamos seguir, nós temos mais um triângulo aí que é o triângulo de fogo. E em cada ponto, observa comigo de novo, nós temos Leão, nós temos Áries e nós temos Sagitário, os 3 signos de fogo. Fogo representa a nossa vitalidade, a nossa paixão, o nosso impulso, o nosso envolvimento, o nosso movimento. Certo? O quarto e último triângulo é o triângulo de ar. E em cada ponta do triângulo nós temos o signo de Libra, nós temos Gêmeos e nós temos o signo de Aquário. O signo de ar está relacionado ao intelecto, ao raciocínio, ao aprendizado, à forma de ensinar, à comunicação, a justamente essa troca. Então, com base nessa geometria perfeita e da astrologia, nós vimos essa divisão em relação aos elementos. Agora nós vamos ver sobre a divisão das modalidades, certo? Eu trouxe aí um resumo juntando a classificação em elementos e em modalidade. Mas antes disso eu quero falar um pouco das modalidades porque eu não falei delas até agora. A modalidade cardinal é o nosso impulso, é a nossa iniciativa, é aquele primeiro movimento. Os signos cardinais são signos que marcam o início das estações. Então nós temos Áries, Capricórnio, Libra e Câncer. A segunda modalidade aí é a modalidade fixa, que são signos de meio de estação. Justamente por estar no meio, ela já não tem mais aquele impulso dos signos cardinais, porque ela vem o que? Ela vem manter, ela vem sustentar, certo? E os signos fixos aí nós temos Leão, Touro, Aquário e Escorpião. A terceira e última modalidade é a modalidade mutável. Ela marca os signos de final da estação. Como ele está trabalhando com o encerramento de um ciclo e já se preparando para o início do outro, essa energia, ela é uma energia mais adaptável, mais flexível, mais maleável, porque ela já não tem tanta sustentação do signo fixo, porque ela está já se preparando para esse período de transição para a próxima estação. O nosso quarto e último ponto é que nós não somos o nosso mapa. Nossa, mas como assim? Você está falando o tempo todo aqui até então sobre o nosso mapa natal, sobre a composição dele, sobre a classificação dos signos. Como que nós não somos o nosso mapa? É o seguinte, nós viemos para ser o nosso mapa. Lembra que eu falei que o nosso mapa ele nos mostra todas as ferramentas que precisamos aqui para poder crescer, para poder desenvolver, para poder evoluir? Então, ele é a nossa trajetória, ele é a nossa jornada. Nós vamos passar a vida inteira em busca de desenvolver o nosso mapa. Então, vai ter pontos que a gente já desenvolveu bacana, que tá legal, que a gente amadureceu, que a gente aprendeu, que a gente já consegue lidar com aquilo ali de uma forma mais saudável. Vai ter pontos, no entanto, que a gente ainda precisa desenvolver, não desenvolveu ali o suficiente. Então a gente tem que dar um pouco mais de atenção àquilo ali. Por vezes nós fugimos dessas experiências porque elas são dolorosas, trouxeram algumas lembranças ruins, sentimentos ruins e fixamos ali e não desenvolvemos. Só que nós temos que olhar para nós mesmos com amor, com acolhimento, com perdão, sabe? Sem julgamentos, porque nós não somos perfeitos, nós estamos justamente nesse processo e o conhecimento ele não é linear. Muito pelo contrário. E outra coisa, o fato de você adquirir o conhecimento é o primeiro passo de uma longa jornada. Conhecer é só o começo. Por isso esse é o meu convite dentro da astrologia terapêutica, para que você se conheça, para que você se desenvolva, para que você utilize aí o seu potencial ao máximo, construindo a sua melhor versão para que você seja o melhor que você pode ser. Então,
Se você quiser uma análise específica do seu mapa, olhando especificamente para você, para que você possa se conhecer ainda mais, se desenvolver, trazer aqueles projetos guardados na gaveta, a atual execução, sabe? Aquele sentimento que vem te incomodando, aquela área da vida assim que você sente que tá faltando alguma coisa. Isso tudo o seu mapa te dá condições de identificar, porque você já veio com as ferramentas para desenvolver. Então eu vou deixar aqui embaixo uma forma de você entrar em contato comigo pelas redes sociais. Vou colocar aqui agora também o link do site do astro.com, que é onde você pode gerar sua mandala. Mas eu só recomendo isso para quem já tem um pouco de conhecimento de astrologia, senão você vai ficar um pouco perdido, porque você vai estar com o seu mapa lá, mas ele não traz uma interpretação, então você não vai saber fazer essa leitura, né? E também tem a tabela em que informa o posicionamento correto dos graus de cada planeta, fala dos trânsitos, e aí você vai se sentir perdido e o objetivo não é esse, certo? Os trânsitos, esqueci desse ponto, é verdade, vou falar dele aqui agora rapidinho, para não ficar muito extenso o nosso vídeo, né? São essas linhas dentro do mapa em azul e em vermelho que fala sobre a conversa entre os astros. Os trânsitos são nada mais do que isso. Tem trânsito que ele é favorável, né? O aspecto ele vai ser favorável, e tem aspecto que é um chamado para evolução. Não tem algo ruim no seu mapa, tem algo que vai te convidar a se desenvolver. Tem energias que são mais fluidas, que você trouxe consigo, ou que isso é muito natural em você, e tem energias que você vai aprender a desenvolver. Então, eu espero que você tenha entendido sobre o porquê você não é uma receita de bolo. Espero que esse conteúdo tenha te agregado, tenha trazido um pouco mais de esclarecimento para você sobre o que é astrologia terapêutica, sobre o que é o seu mapa, sobre quem é você e sobre aonde nós podemos chegar. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima!